nós temos imagens agora do drone. Nosso drone na rodovia Anhanguera, sentido Limeira. Vamos com essas imagens para você. Tá aqui algumas imagens desse exato momento. O nosso Renan Exaltino comanda o drone neste exato momento, dando um panorama do que está acontecendo. Quiser ampliar as imagens para o pessoal de casa poder acompanhar de perto também, porque olha só a manifestação no quilômetro da rodovia Anhanguera, bem na entrada de Limeira. Se não me engano, essa é a segunda entrada de Limeira. E é claro que muitos caminhoneiros aderiram, por quê? Porque estão descontentes com relação ao resultado das eleições que aconteceu ontem. Então, o resultado das eleições que aconteceu ontem deixou eles insatisfeitos e, deste modo, eles paralisaram o sentido interior. Então, uma paralisação, os caminhoneiros estão fazendo neste momento um protesto e fecharam as diversas rodovias pelo Brasil e também na região metropolitana. Mediante a estas imagens, nós vamos acionar a nossa reportagem, porque também tem muito mais informações sobre isso. A repórter Thalita Souza vem neste exato momento para trazer justamente se tem um panorama desta situação, se dá para a gente reafirmar, né? Às vezes pensamos, será que vai ficar muito tempo essa paralisação? São algumas perguntas, mas a Thalita Souza vem com as primeiras informações. Thalita, o tempo tá feio aí atrás de você, uma boa tarde e boa semana. Boa tarde para você, Júlio, e a todos que nos acompanham. Previsão de chuva, inclusive, para esse início de semana, né? A gente já pegou um pouco de chuvisquinho, agora o tempo parece estar virando realmente, e aí a previsão justamente é de chuva. E manhã também, né? Início da tarde completamente complicado aqui na nossa região, principalmente para quem segue pela rodovia Anhanguera. Temos aí bloqueios nas rodovias, a gente tem imagens então aí de Limeira, o bloqueio começa por lá. Temos aí a informação que está na altura do quilômetro 148, né, onde dá início, e nos dois sentidos, interior e capital. Então, trânsito por lá completamente congestionado. Os manifestantes, né, fizeram aí, colocaram caminhões, né, para fechar justamente as entradas. O grupo aí de manifestantes faz então essa paralisação, né, como bem você acabou já ressaltando para a gente, contra então o resultado das eleições de ontem, de domingo, onde houve, né, a derrota então de Jair Bolsonaro. Inclusive em Limeira, Júlia, a gente tem a informação que tratores fazem, né, esse bloqueio na pista juntamente com caminhões. Então, o trânsito por lá bastante complicado. A manifestação começou aí por volta da 1h da tarde e já traz reflexos aí a partir do quilômetro 148. Aqui em Campinas a gente tem informação também de manifestações. Inclusive a nossa equipe passou por lá há pouco tempo, Júlio, também está complicado aqui na rodovia Anhanguera. A gente viu aí algumas imagens ao vivo do drone também. Já pode colocar novamente as imagens do drone no comando do Renan Exaltino. Por quê? Porque alguma situação... Pode colocar aquelas imagens anteriormente. São algumas situações que nós passamos neste exato momento e a gente volta daqui a pouquinho com mais informações da Thalita Souza. Daqui a pouquinho me refiro já. Então a Thalita Souza já permanece com a gente, porque ainda permanece com a gente, né? Porque essa situação é delicada. Então, quilômetro 148 da rodovia Anhanguera, no sentido interior, principalmente. Quem vai para a capital nem tanto, mas para quem vem do sentido interior, para o sentido interior, melhor dizendo, a situação é muito delicada e nós estamos vendo essas imagens, né, para mostrar para você que realmente tá difícil pegar a rodovia Anhanguera neste exato momento, em todos os sentidos possíveis. Há registros de lentidão, sentido interior, sentido capital, para quem pega as paralelas também, para quem vai sentido bairro, enfim, muitas pessoas já estão, inclusive, nos trazendo a informação de que até banheiro químico já está sendo pedido neste local que nós estamos vendo com as imagens aéreas do Renan Exaltino, para que seja
estendida essa manifestação. Então é importante a informação que vai chegando para você agora com exclusividade. Imagens ao vivo do nosso drone no comando de Renan Exaltino sobrevoando a rodovia Anhanguera no quilômetro 148. Fica bem próximo a uma universidade. Essa entrada aí no município de Limeira, que nós estamos acompanhando neste exato momento. Então, muito importante a informação, fica perto, próximo de um hotel, fica próximo da universidade, de uma universidade na rodovia Anhanguera. E podemos observar ônibus, caminhões de carga, caminhões baú, ônibus que vão, consequentemente, né, transportando alguns passageiros com destino para outras cidades, não só da região, mas também para outros estados. E há um comboio, quilômetros e quilômetros de lentidão e paralisação, melhor dizendo, que fazem com que a gente repense na hora de pegar a rodovia Anhanguera. Então você de Limeira, você de Campinas, você de Americana, Sumaré, Nova Odessa, vai enfrentar lentidão sem sombra de dúvidas se quiser pegar a rodovia Anhanguera. E aí, a gente precisa ter consciência, né, para poder pegar as estradas. Rotas alternativas já estão sendo pensadas para as pessoas que precisam sair do trabalho neste exato momento, para as pessoas que precisam retornar para casa, mas é muito delicado. Imagens neste exato momento, no comando de Renan Exaltino sobrevoando a rodovia Anhanguera, entroncamento ali do quilômetro 148. A gente percebe também a movimentação da 147, perdão, e a gente percebe bastante movimento da imprensa também, que para cobrir essas imagens, obviamente, está no local, assim como nós estamos fazendo agora para você. Então são imagens exclusivas do nosso drone. Agora se aproximando, aproximando um pouquinho mais, para que você possa ter a noção do congestionamento, para que você possa ter a noção de como está a situação na rodovia Anhanguera. E se você pensa que esta é uma cena apenas no sentido Limeira, apenas na parte de Limeira, conforme vai chegando o horário de pico, vão chegando outras imagens também. Pode rodar algumas imagens também da rodovia no sentido Campinas. Nós temos algumas imagens de arquivo onde caminhoneiros estão bloqueando também rodovias em vários estados. E aí nós percebemos que estas imagens são todas no sentido Campinas agora. A gente saiu de Limeira nas imagens do drone para as imagens em Campinas. Então você que é de Campinas, que fala não, tá tranquilo em Campinas, está muito enganado. Essas imagens chegando agora com exclusividade aqui na reportagem da Rede Família de Televisão. Já atualizou de 14 para 18 estados brasileiros que também estão aderindo. E é justamente isso que nós vamos tratar agora com a repórter Thalita Souza. Afinal de contas, nós queremos saber qual nível nacional está esta manifestação, esta paralisação dos caminhoneiros, para que chegue nesta situação de calamidade. Porque isso reflete em abastecimento de combustíveis, de alimentos e de básicos, né? De setores básicos que a gente, obviamente, precisa do nosso dia a dia. Então, uma informação importante que a Thalita Souza vem agora para saber em quantos estados se já teve atualizações e como está a situação no Brasilzão velho de guerra. Porque aqui no estado de São Paulo, no interior paulista especificamente, a coisa tá feia, Thalita Souza. Exatamente, Júlio, complicado, né? Boa tarde então para você mais uma vez e a todos que nos acompanham. A gente fala ao vivo aqui da rodovia Anhanguera, altura do quilômetro 94, aqui em Campinas. Aqui, por enquanto, Júlio, o trânsito está bem tranquilo, tanto no sentido interior quanto no sentido capital. Mais um pouco mais à frente, inclusive na altura do quilômetro 98, ainda na Anhanguera, só que ali já próximo à saída da Avenida Lix da Cunha, um pouco mais cedo estava bem complicado, porque manifestantes travaram esse trecho um pouco mais cedo, colocando inclusive fogo em pneus e bloqueando a via no sentido
interior. Inclusive, a nossa equipe acabou passando por lá e a gente, Júlia, acabou flagrando muita gente voltando na contramão, na própria rodovia, para tentar fugir, então, dessa paralisação. Aqui, embora, inclusive, só para atualizar, então, a região ali do quilômetro 98, Anhanguera, saída para Alix da Cunha, embora ainda por ali, nesse momento, ainda tem um pouco de lentidão, a Polícia Rodoviária já informou há pouco que o trânsito foi liberado há poucos minutos. Então, não tem mais bloqueio de passagem. O trânsito ainda permanece lento, justamente ainda para retomada, né? Mas ainda a Polícia Rodoviária acabou confirmando, então, ou melhor dizendo, que o trânsito foi liberado. Só para ressaltar, a gente fala ao vivo, então, aqui do quilômetro 94, Anhanguera, trânsito tranquilo nesse momento. Mas, então, já que você adiantou para a gente, outros 18 estados aqui do Brasil aderem a essa paralisação, né, de um grupo de caminhoneiros. Em algumas regiões, inclusive, Júlio, os bloqueios começaram ontem, logo depois aí da oficialização do anúncio da vitória, então, do Lula, né? Até o momento, são 81 pontos de registro de protestos aqui no nosso país. E grande parte, inclusive, é que tem o bloqueio total, né, que a gente fala, onde ninguém passa. Então não tem nenhum tipo de acesso, né, não há nenhuma passagem aí dos veículos. Então, retomando, né, são 81 registros de protestos em 18 estados, então, aqui do país. Em nota, olha só, a Polícia Rodoviária já enviou, inclusive, uma nota para a imprensa, na Polícia Rodoviária Federal, dizendo ter tomado aí desde ontem à noite todas as providências para o retorno, então, desse fluxo normal, né, da normalidade do trânsito nesses trechos onde há esse bloqueio. A polícia ainda informou que vai à Justiça para liberar as vias bloqueadas aí e iniciou uma negociação com os manifestantes, inclusive acionou aí a Advocacia Geral da União em todos os estados, então em todos os 18 estados onde existe então esse bloqueio nas rodovias, né? Justamente então por conta do resultado das eleições presidenciais de ontem, Júlio. Rita Souza, muito obrigado pelas suas informações. Já já você volta com mais detalhes e talvez possíveis atualizações com relação à situação da rodovia, das rodovias da nossa região. Vamos voltar com imagens do drone, direto da cidade de Limeira. Afinal de contas, nós temos uma situação muito delicada, né? Nós temos uma situação bastante delicada e a informação, vai chegando informação agora de que o quê? A cidade, alguns postos de combustíveis tem filas quilométricas e já está acabando os combustíveis, acabando gasolina, acabando álcool. Então já começa a situação, começa essa situação mais uma vez a ficar preocupante para quem precisa de um veículo todos os dias e é algo que nós precisamos repensar. Como que a gente vai fazer daqui para frente? Porque caminhoneiros bloquearam rodovias em 18 estados, inclusive onde nós estamos vendo no quilômetro 147 na cidade de Limeira. Já há reflexos na cidade de Campinas, a Thalita Souza já trouxe a informação para a gente de que, pelo menos na Alix da Cunha, a Polícia Rodoviária Federal já conseguiu desbloquear porque haviam pneus, né, incendiados por alguns manifestantes, obviamente alguns que estão protestando contra o resultado das eleições de 2022 que aconteceu o segundo turno ontem. Nós fomos às urnas, você acompanhou tudo aqui na Rede Família de televisão. E aí o reflexo do resultado das eleições está aí para você nas imagens. Caminhoneiros bloqueando então rodovias, as principais artérias que cortam o estado de São Paulo e principalmente o interior. Por quê? Porque o interior paulista é assim. Onde tem um fluxo considerável que movimenta o comércio do estado de São Paulo e também do Brasil, é o interior de São Paulo. Então precisa ser respeitado. E aí a manifestação para você, quando que vai acabar? Ainda não tem nenhuma resposta com relação a isso. Não tem resposta quando que vai acabar. Nós temos, se repetindo a informação, de que banheiros químicos já estão sendo trazidos neste exato local onde nós estamos vendo as imagens aéreas, para que as pessoas consigam fazer as necessidades básicas e permanecer no local. Qual a exigência deles? Eles querem que o atual presidente Jair Bolsonaro se manifeste, dê um direcionamento com relação a esta paralisação.
por enquanto não há nenhum tipo de posicionamento do presidente Jair Bolsonaro. Então a gente aguarda também ansiosamente um pronunciamento para que resolva essa situação o quanto antes. Resolva essa situação e comece o fluxo novamente. Vamos voltar para saber como está a manifestação dos caminhoneiros nas estradas da nossa região, especificamente na rodovia Anhanguera. Para quem vai para ter acesso da Lix da Cunha, havia informação de que vários pneus estavam sendo queimados para impedir acesso dos motoristas, motociclistas. Nós vamos atualizar esta situação neste exato momento. Quem está com a gente mais uma vez é a Thalita Souza. A Thalita Souza, ela está no ponto específico para trazer estas informações. Novamente voltamos com você, Thalita Souza, para nos atualizar e atualizar como prestação de serviço para quem nos assiste também. Olá, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde para você, Júlio, e a todos que nos acompanham. Trânsito liberado. Cenário bem diferente do que a gente viu e mostramos, inclusive, aqui no Tá No Ar, mais cedo, né? Um pouco mais cedo, a questão de uma hora e meia mais cedo. O cenário aqui já era outro, manifestantes faziam um bloqueio aqui na rodovia Anhanguera, né? Saída para a Lix da Cunha, altura aqui do quilômetro 98. Então, portanto, nesse momento, trânsito liberado. A Polícia Rodoviária, inclusive, saiu daqui há pouquíssimos minutos e fazia aí o monitoramento de toda essa região justamente por conta desses bloqueios. Só para retomar, então, um pouquinho mais cedo, manifestantes travaram esse trecho, colocando fogo em pneus e bloqueando a via no sentido interior. Muita gente, inclusive, Júlia, a gente flagrou muita gente saindo, né, desse trecho na contramão, com o objetivo aí justamente de fugir, né, dessa paralisação que demorou aí em média 1 hora. Embora a região aqui ainda, logo depois, há poucos minutos, a gente conversou inclusive com alguns motoristas, ainda registrava lentidão. Mas o cenário agora já é de trânsito fluindo, quilômetro 98, então aqui, saída para a rodovia Anhanguera, também para a cidade de Hortolândia, conhecido também aqui como Trevo da Boche, né? Quase chegada aqui ao Trevo da Boche. Então, trânsito liberado para o motorista que precisa passar por esse trecho já flui tranquilamente, sem manifestação, sem bloqueio nessa região, então, aqui da altura do quilômetro 98, rodovia Anhanguera, em Campinas, principalmente no sentido interior, né, onde a gente viu aí esse bloqueio e acabou parando realmente o trânsito aí por volta das 2 horas, 3 horas e ficou congestionado, né? Muita gente acabou mais uma vez voltando na contramão, numa tentativa de sair dessa paralisação, mas cenário bem diferente agora, o motorista já consegue trafegar aqui nessa altura já tranquilamente. Júlio. Perfeito, a gente está aí com imagens ao vivo neste exato momento, pode pedir para o Wesley Gratilhano deixar as imagens do ao vivo aí pra gente, porque a gente está neste momento atualizando você que nos sintoniza aqui na Rede Família de Televisão, no Tá No Ar Campinas. Essa imagem onde está o horário, 16 horas e 44 minutos, é o ao vivo. Essas imagens são ao vivo. E à direita, onde está o nosso QR Code, são as imagens do que estava acontecendo antes. Então já foi liberado. Como a Thalita Souza brilhantemente já trouxe a informação com exclusividade aqui pra gente na tela da Rede Família. É a prestação de serviço, trânsito liberado na rodovia Anhanguera, quilômetro 97 com quilômetro 98. Informação e imagens ao vivo para você do lado esquerdo, nessa imagem que está o horário. E na imagem que está o QR Code, aqui da Rede Família, para que você possa também ter uma pesquisa de satisfação com relação a nós. Você tem as imagens de agora há pouco. Então já liberado, rodovia Anhanguera, quilômetro 97 com quilômetro 98. Pelo menos neste ponto, Thalita Souza. Agora mais pra frente já é uma outra história, né? Exatamente, Júlio. Limeira, inclusive, já ainda enfrenta esse bloqueio, inclusive nessa vinda para cá, para a rodovia Anhanguera, né? Aquelas placas da própria Autoban, a concessionária que administra aqui a rodovia já apresenta avisos para o motorista, né? A altura ali do quilômetro 148 da rodovia Anhanguera.
em Limeira, né, sentido Limeira, já acontece esse bloqueio. Então o motorista já é avisado, já tem esse aviso ao longo aqui da rodovia Anhanguera, justamente para rotas, né, para o motorista ficar ciente desse bloqueio. Só para a gente atualizar, então, ainda Limeira, né, um grupo de manifestantes lá faz essa paralisação justamente contra o resultado das eleições de domingo, que teve a derrota, então, de Jair Bolsonaro. Manifestantes, inclusive, usam tratores, né, Júlia, e caminhões justamente para bloquear a pista. Então, a situação por lá ainda é bastante complicada. Então, para o pessoal que vai sentido Limeira ou está saindo de Limeira, sentido aqui para Campinas, né, sentido interior, sentido capital, ainda assim é bastante complicado, né? Aqui em Campinas, então, só para a gente atualizar mais uma vez, a gente não tem ponto de manifestação, pelo menos até o momento. A gente conversou, inclusive, com a Polícia Rodoviária. Eles confirmaram para a gente que até o momento não tem mais pontos em Campinas, rodovia Anhanguera, de bloqueio por conta de uma manifestação, né, das eleições presidenciais. Já então Limeira, para retomar mais uma vez, cenário bem complicado. Lá Limeira, o quilômetro já 148, né, já está completamente paralisado, completamente bloqueado para o motorista que segue pela rodovia Anhanguera. Perfeito, Thalita Souza, obrigado pelas suas informações. Mantenha aí o Wesley, por gentileza, com essas imagens. Se possível, a gente dividir tela. Essa cidade de Campinas, que nós vemos neste exato momento, aqui na tela da Rede Família. E, ao lado, Limeira, quilômetro 147, como a Thalita Souza acabou de nos trazer também. E nós abrimos o Tá No Ar Campinas falando sobre isso. Na imagem que está o horário na sua tela é Campinas, rodovia liberada, rodovia Anhanguera liberada. À sua direita, digamos assim, né? Nós temos na imagem do QR Code o quilômetro 147 da rodovia Anhanguera em Limeira, sentido interior. Então, muito importante a informação aqui na tela da Rede Família, a prestação de serviço ao vivo para você. Então, você acompanha a tela da Rede Família, que fica muito bem atualizado como estão as rodovias da nossa região. E qualquer atualização, qualquer informação adicional, é só ficar ligado aqui na Rede Família de Televisão. Thalita Souza volta daqui a pouquinho pra gente com mais informações, mais atualizações e outros casos também.